Com orientação? Ah, tá joia. Começamos a gravação. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à sala temática de construção e design. O meu nome é Rodrigo Arruda, eu sou professor do Instituto Federal. O meu núcleo é eletrônica e automação, não é edificações. Eu sou docente do campus de Fora desde 2010, quase 12 anos aí, sendo docente dessa instituição. E eu vou fazer uma autodescrição e eu até recomendo também que vocês façam, tá, pessoal? Só para questões de acessibilidade, né? Então, eu sou uma pessoa de pele clara, uso barba, tenho cabelo relativamente curto, eu estou apresentando com uma camisa azul marinha escura e no fundo eu tenho uma parede branca sem muitos detalhes. A gente vai falar aqui, né, nessa sala temática sobre construção e design com 3 convidados e as discussões vão ser mediadas pela professora Vívia. Eu vou fazer a apresentação dos convidados e depois eu vou solicitar que a professora Vívia faça uma breve introdução sobre ela mesma. Acho que nada mais justo, tá? Os convidados também seria interessante que isso fosse feito dessa forma, mas eu recebi aqui um texto resumido, né, em que os convidados se apresentam, então eu vou falar na ordem que está colocada aqui para mim, né? O primeiro convidado é o André Vinícius. O André trabalha numa transportadora rodoviária de cargas que tem atuação em todo o território nacional. Iniciou como auxiliar de operações logísticas e hoje é gerente de operações. Foi estagiário numa transportadora de cargas fracionadas, sendo efetivado após o término do estágio. A próxima convidada é a Juliana Fabre, formada pelo IF-Sudeste, né, aqui no campus de Fora, no curso técnico integrado de edificações, que cursou entre os anos de 2009 e 2011. Posteriormente, ingressou na UFJF, onde se graduou em engenharia civil entre os anos de 2012 e 2016. Ingressou na COP, na UFRJ, em 2017, e em 2019 obteve título de mestre em engenharia civil na área de concentração de geotecnia. Desde 2020, trabalha como engenheira geotécnica no setor privado, em empresa de consultoria de engenharia voltada para os setores de infraestrutura e mineração. Por fim, a gente tem o convidado Elison, que foi técnico, né, em edificações, né, formado aqui no IF-Sudeste, no campus de Fora, na modalidade integrada no ensino médio e graduado em engenharia civil pela UFJF. Atua como técnico em edificações na fábrica de Juiz de Fora da Imbel. Teve experiências de estágio no laboratório de solos do campo de Juiz de Fora, do Instituto Federal, na Universidade Federal de Juiz de Fora e na MRS Logística. Agora, só uma breve orientação antes de eu passar a palavra para vocês. Cada convidado vai ter de 10 a 15 minutos para fazer a sua exposição e depois a gente vai abrir para perguntas. E a Vívia, como mediadora, obviamente, ela tem aí essa liberdade de fazer as intervenções, né, quando achar interessante, inclusive provocar também, eventualmente, discussão entre os participantes. Como eu já disse anteriormente, pessoal, vocês têm a liberdade para fazer a apresentação também. Então, se tiverem preparado algum material, vocês podem fazer essa apresentação. Eu tiro o banner aqui da sala temática e vocês fiquem à vontade para fazer essas colocações. Joia? Bom, bem-vindos a todos e bom trabalho. Ô, Rodrigo, eu não sei como é o esquema, não sei se pode, isso que eu ia falar, se podia tirar o banner, porque aí aumenta a carinha do pessoal para a gente ver, né? Bom, gente, então vou me apresentar. Eu nunca fiz essa autodescrição aí, não, mas então vou começar falando, né? Meu nome é Vivian, eu tenho pele clara, cabelo escuro, comprido, e a parede de fundo aqui é uma parede branca, que tem uma parede de ar-condicionado no cantinho e uma plantinha. Estou vestindo uma camiseta preta e uso óculos. Acho que é isso.
Bom, vou me apresentar, né? Então, sou professora também do Instituto Federal. Na verdade, eu ingressei na instituição como professora substituta em 99. Fui substituta de 99 a 2001. Depois, fui substituta de novo, de 2004 a 2006. E entrei como efetiva em 2007. E estou, né, até hoje, se Deus quiser, estarei até aposentar. Tenho um grande prazer em dar aula, né? Tipo, era um sonho, sempre quis ser professora, não sabia que eu queria ser professora na área de engenharia, só sabia que eu queria ser professora. E acho que tive a sorte de conseguir fazer o que eu gosto, né? Receber para fazer o que eu gosto. Então, acho que isso é um privilégio. No curso de edificações, eu dou aula, né, já comentei aqui no início, atualmente, das disciplinas de tecnologia e sustentabilidade das construções e de planejamento e gerenciamento de obras, mas como eu já tive uma longa trajetória como substituta, eu já dei aula de quase tudo que tem no curso. Vou abrir, então, o André Vinícius não chegou, né? Chegou? Não chegou ainda não. Então, a gente pode mudar a ordem, começar com a Juliane? Pode sim. Então, eu vou passar a palavra para a Juliana Fabre, né, que foi nossa aluna lá, muito querida, e queria que ela fizesse aí a sua apresentação, né, complementasse e falasse um pouco, né, como o Rodrigo comentou aí da carreira dela. Acho que podia falar um pouco também da experiência no curso mesmo, da vivência também, que eu acho que é bem interessante. Está com a palavra, Ju. Obrigada, Vivian. Obrigada, Rodrigo. Então, eu sou Juliana, vou começar também a fazer a autodescrição que o Rodrigo solicitou, também nunca fiz. Eu sou branca, cabelos loiros compridos, também estou de óculos, blusa preta. A minha parede de fundo tem um armário e a parede é branca. Esse seria o visual aí para hoje. Quando me convidaram, né, falaram que seria a primeira semana de estagiários e egressos, né, do IF, e era sobre o tema de desafios no mercado de trabalho, né? Então, aí, eu também, como o Edson falou no início, eu preferi montar uma apresentaçãozinha curta só para guiar o que eu estou falando e para passar um pouco mesmo da experiência, como a Vivian falou, da minha vivência no campus e também após o campus, né? Como o Instituto agregou para as minhas experiências profissionais e acadêmicas posteriores. Vou compartilhar minha tela. Só queria que alguém confirmasse para mim se está aparecendo já a apresentação, por favor. Está aparecendo. Então, tá. Eu preparei, então, uma apresentação bem simples. É uma linha do tempo sobre a minha trajetória, mas eu até coloquei uma egressa do IF, porque eu acho que pode se enquadrar a outras trajetórias de pessoas que já passaram pelo Instituto e de pessoas que estão assistindo aí a nossa mesa redonda de hoje, né? Então, para começar, eu ingressei no IF em 2009 e realmente foi uma escolha meio aleatória, assim, do curso de edificações, eu confesso, porque com 14 anos, no meu caso, que eu fiz o curso integrado, realmente eu não sabia muito o que eu queria ser, né, da minha vida, não sabia nem direito o que seriam os cursos técnicos oferecidos pelo IF, mas o que mais, assim, encheu meus olhos foi edificações, porque tinha descrição lá de projetos arquitetônicos, projetos de edifício, e isso me interessava. Mas eu realmente não sabia o que vinha pela frente. E durante a minha experiência, né, no IF, eu participei, né, tive a oportunidade de participar de algumas atividades de iniciação científica, diversos trabalhos de campo, principalmente durante o curso integrado, né, durante o curso técnico,
como algumas disciplinas, a própria tecnologia da construção, que eu tive a oportunidade de ir numa obra, ver a etapa de fundação de uma obra. Também tive a oportunidade de ir numa uma concreteira, né? Aquelas empresas que fazem concreto usinado. Então, assim, foram muitas experiências realmente gratificantes e de crescimento profissional, e isso tudo com 15 a 17 anos de idade, né? Eu acho que quando a gente entra no integrado, a gente sempre tem que ter em mente que a gente é muito novo. E aí eu formei no IF em 2011. E aí eu resumi aqui o que seria a transformação nesses anos de Instituto Federal. Primeiro que realmente a gente sai com conhecimento técnico muito ampliado, tanto as disciplinas, né, do ensino médio, tanto as disciplinas do técnico. A gente abre a nossa mente para diversos conteúdos. Os professores são de competência assim, questionável, então a gente realmente tem contato com diversos conteúdos que talvez naquele momento a gente ache que não vai ajudar a gente em algum momento, mas quando a gente chega lá na frente, na nossa carreira profissional, vamos dizer assim, a gente vê que realmente aquele conteúdo lá que eu não dei tanta importância, ele vai fazer diferença. E aí, o que eu tentei trazer nessa apresentação rápida foram quais as experiências e as habilidades que eu fui adquirindo ao longo da minha carreira, da minha trajetória acadêmica, que vão me ajudar no mercado de trabalho atualmente, né? Tanto que a gente vai fechar com o mercado de trabalho. E aí eu começo citando 4 habilidades comportamentais, eu estou dizendo assim, que seria o trabalho em equipe, gestão do tempo e organização, porque você fazer um curso integrado, que você faz 15, 16, 17 matérias por ano, realmente você tem que desenvolver essa gestão do tempo, você tem que saber priorizar o que você vai estudar, em qual dia que você vai estudar tal coisa. E uma certa independência, porque realmente a gente tem que se virar, né? Já 17 anos a gente sai do IF sabendo fazer as coisas mais sozinhos, né? E aí, logo que eu entrei na graduação, eu vi que ter estudado no curso técnico foi realmente uma vantagem para mim, e era claro isso com os meus colegas de graduação, porque a gente já vem num ritmo assim, de estudo, de cronograma assim, diário, né, de atividades, que o IF trouxe para a gente, né, de estudar de 7 da manhã às 5 da tarde, pelo menos. Então, a gente entra na faculdade realmente com um ritmo bem mais assim, acelerado e preparado realmente para essa nova experiência. O curso de edificações, aí se tem alguém aqui escutando que está fazendo edificações, tem muitas matérias realmente que a gente vê no curso de engenharia civil que são complementos do curso de edificações, e enquanto no curso técnico a gente vê um pouco mais do lado prático, né, da construção, na engenharia civil a gente até não vê tanto o lado prático, vê um pouco mais da teoria, das técnicas envolvidas por trás. E aí, quando a gente já fez esse curso técnico, eu realmente vi que em algumas disciplinas da graduação isso me ajudou muito a entender os dois lados da moeda, né? O lado do engenheiro e o lado do técnico de edificações, do mestre de obras, que o técnico de edificações é quase que essa interface entre os dois, né? E aí eu percebi que teve uma diferença principal do IF para a graduação, que foi a questão de um ambiente mais competitivo que a universidade traz, e que a gente tem que estar se preparando para isso no mercado de trabalho, que infelizmente a gente ainda vive um mercado de trabalho mais competitivo, né? E muito em função também do nosso país, né? Que está passando por crises, está em desenvolvimento. Então, o mercado de trabalho, você realmente tem que sempre estar evoluindo para você garantir o seu local, né? E aí, no primeiro ano de faculdade, eu fiz o meu estágio pelo curso técnico. Então, eu fiz mais ou menos uns 8 meses de estágio numa construtora em Juiz de Fora, e foi o momento mesmo de testar os meus conhecimentos do técnico. E aí eu coloquei ali o resultado, qual que foi? O resultado foi muito bom. A primeira mensagem assim, que eu queria deixar para vocês que estão aqui participando é que vocês podem confiar que a parte técnica a gente é muito bom. A gente sai do curso técnico com uma bagagem muito boa,
com uma bagagem que vai te dar base mesmo para desenvolver os trabalhos no mercado de trabalho. E que lá no finalzinho da apresentação, vocês vão ver que eu vou fechar que a gente precisa muito mais desenvolver outras habilidades comportamentais, habilidades de convivência, do que realmente habilidades técnicas. Então, se você fizer o seu curso técnico, se dedicando ali no momento para as matérias, pode ter certeza que a gente vai chegar no mercado de trabalho com conhecimento técnico bastante consolidado. E aí, no estágio, eu tive que desenvolver essas outras habilidades. Eu tinha, na época, 18 anos, se eu não me engano, 18 para 19 anos, e foi a primeira vez que eu tinha um chefe. Aí eu coloquei entre aspas, porque às vezes a gente pode ter chefe, às vezes a gente pode ter líderes, né? Que é o que o pessoal fala hoje em dia. Então, a gente tem que aprender a ter um chefe. A gente também tem que aprender a pedir ajuda, a assumir que talvez a gente não saiba tal coisa. E eu marquei ali, sublinhado, eu tive que aprender a elaborar documentos técnicos reais, de verdade. Por que eu falo isso? Porque às vezes quando a gente está fazendo curso técnico, a gente faz um trabalho ou outro, e não dá tanta importância, né, num relatório, no memorial descritivo de uma construção que a gente tem que elaborar para a disciplina, mas para esse momento, aí é uma dica, assim, de experiência que talvez eu não elaborei de uma forma tão, assim, pensando que seja real, aproveitem esses momentos que vocês tenham que desenvolver algum produto durante o curso técnico que vai ser um produto real lá no seu mercado de trabalho. Porque é esse momento que a gente pode errar, vamos dizer assim, né? O produto que a gente está gerando no curso. E quando você chegar no mercado de trabalho, você vai ter mais confiança de gerar tal produto. Então, por exemplo, nesse estágio eu tinha que fazer desenho técnico estrutural, eu tinha que fazer planilha de quantidades, de materiais, né? Ajudei a elaborar licitações. Então, isso tudo a gente vê em algum momento no curso técnico e que a minha dica é aproveitem o momento do trabalho de curso para fazerem isso da melhor maneira possível. E aí, falando ainda de estágio, né? Então, assim, os estágios são ali o início da nossa experiência no mercado de trabalho. Eu fiz o estágio também na graduação, num escritório da universidade que fazia projetos para a comunidade carente. Então, lá também eu tive a oportunidade de fazer projetos arquitetônicos, projetos elétricos também, uso capião, regularização de imóveis, tudo isso que o engenheiro civil faz, mas que o técnico em edificações também pode fazer. Então, quando eu fui trabalhar nesse estágio, eu confesso que o meu curso técnico de edificações foi muito mais útil do que a graduação, porque na graduação a gente não mergulha tanto no desenho do projeto, nesse nível de detalhes que o técnico de edificações tem em relação a desenhos, principalmente. Então, esse estágio da graduação, apesar de ter contado para estágio na engenharia civil, foi muito bom para a minha parte técnica ainda. E como habilidade extra técnica nesse estágio, eu tive que aprender a priorizar atividades. Isso é uma habilidade que realmente todo mundo tem que saber, de realmente olhar para todas aquelas atividades que você tem que fazer naquela semana, você saber priorizar qual que você tem que fazer primeiro, qual que você tem que entregar primeiro, qual que vai te tomar mais tempo, que é melhor você finalizar ela. Então, seria aí uma habilidade fora a parte técnica que a gente no mercado de trabalho também precisa saber. Por fim, então, eu formei, né, na engenharia civil e mais transformação eu vi que ocorreu comigo. Mais uma vez, a habilidade técnica ela estava muito mais apurada. No caso da engenharia civil, além da parte de construção civil, que é muito voltada para edificações, né, a gente desenvolve outras partes, como geotecnia, que foi a área de concentração que eu resolvi seguir, mas que está muito ligada, né, com uma das primeiras matérias que a gente vê no curso técnico, que é mecânica dos solos, que vai dar base para a gente entender as fundações dos edifícios, por exemplo. Então, eu resolvi seguir para essa área. O que eu percebi é que o ensino tecnicista, né, essa área tecnicista, seja cursos técnicos, seja a parte de engenharia, a gente realmente sai pouco desenvolvido com habilidades comportamentais. Então, o resumo da minha apresentação, que eu já vou chegar lá,
seria que confie nas habilidades técnicas, que a gente é bom nisso, o IF realmente traz isso muito bem para a gente, mas aproveitem as oportunidades para desenvolver as habilidades comportamentais, porque é isso que o mercado de trabalho muitas vezes vai pedir da gente. E aí, como eu falei, eu resolvi seguir para geotecnia, eu fiz meu mestrado, então eu saí um pouquinho da construção civil. O que eu estou trabalhando atualmente é com fundações diretamente, né? Então seria ali o início da construção, né? Do prédio, da ponte, etc. E estou trabalhando também com barragem, que foi o que eu fiz no meu mestrado. E do mestrado, eu coloquei ali 2 pontos que eu acho que vale a pena como uma dica para vocês, que é a habilidade de comunicação escrita, que precisamos desenvolver, porque antes da gente ser técnico em edificações, antes da gente ser engenheiro, técnico em estradas, em transportes, a gente é brasileiro e fala português. Então, isso um professor sempre falava isso, a gente tem que saber escrever bem, de forma sucinta, de forma clara. Então, para qualquer área do mercado de trabalho, a gente realmente tem que ter uma habilidade de comunicação e escrita muito boa. E no mestrado eu aprendi a lidar com pressão. No IF a gente já aprende um pouco, né, a lidar com essas pressões de muita prova na semana, muito trabalho para entregar, mas quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai vendo que essa pressão envolve outras pessoas, né? Quando a gente está no ensino médio, é a pressão conosco só, né? E aí, por fim, o mercado de trabalho, para fechar a minha apresentação rapidinha, que é a vida real. E aí eu deixei aqui a primeira frase: fique tranquilo, sabemos muito a técnica, e quando a gente não sabe a técnica, a gente sabe aprender a técnica. O que eu quero dizer com isso? Principalmente quando a gente entra num ensino integrado ou num ensino modular, que você está fazendo curso ensino médio em outro lugar, ou está trabalhando em outro lugar e está fazendo curso técnico noturno, a gente aprende a aprender sozinho muitas vezes. Então, quando você estiver no mercado de trabalho, se tiver alguma dúvida, pode ter certeza que a capacidade de você aprender, você vai ter. Agora, desenvolva suas habilidades não técnicas e comportamentais. Fique atento a todas as oportunidades que você tiver durante o ensino médio, durante o ensino técnico, durante as oportunidades da vida mesmo, momentos que você pode aprender essas habilidades não técnicas, como lidar com pressão, lidar com o cliente, com o chefe, dar e receber feedbacks, manter o equilíbrio mesmo quando você estiver em um ambiente competitivo ou com muita pressão. Eu coloquei ali equilíbrio, vida pessoal versus vida profissional. Realmente, às vezes a gente escuta, né? Trabalha enquanto eles dormem, estuda enquanto eles se divertem. Eu acho que a gente tem que ser muito esforçado, sim, só que a gente também tem que ter a nossa vida pessoal e a nossa saúde mental em boas condições para a gente conseguir seguir, isso é muito importante. E isso tudo vai te dar autoconfiança para entrar no mercado de trabalho. Porque quando a gente está realmente no mercado de trabalho, numa empresa, muitas vezes é a autoconfiança que é a nossa inimiga, né? Às vezes a gente não está ali confiante que a gente sabe tal assunto, que a gente sabe conversar com o chefe, que a gente sabe conversar com o cliente. Então, foi essa minha apresentaçãozinha. Eu tentei mostrar ao longo da minha trajetória como que estudar no IFET me ajudou a ser quem eu sou hoje, a estar no trabalho que eu estou hoje, e como eu vejo que são os principais desafios do mercado de trabalho, que muitas vezes não é a técnica, na minha opinião, porque quando a gente vem de uma escola boa como o IFET, né, faz um curso bom, a gente realmente já tem a técnica ali dentro da gente, então que a gente tem que tentar desenvolver essas habilidades comportamentais, principalmente. Foi isso, então. Acho que eu fiquei no tempo. Excelente, Juliana. Muito bom. Adorei. Doido para comentar, mas eu vou deixar para comentar no final. Passar, então, aí a palavra para o Ellison. Tudo bem, gente? Boa noite. Me chamo Ellison. Para começar com a autoapresentação, nunca fiz isso, mas vamos lá. Eu tenho pele clara, uso óculos redondo, cabelo curto, uso barba. Estou com uma camisa polo, preto e branco, listrada. Atrás tem o fundo do meu quarto, metade dele é de piso, a outra metade é parede branca mesmo. Deixa eu apresentar.
eu vou fazer como a Juliana pediu. Alguém confirma se está aparecendo para vocês direitinho, fazendo um favor? Perfeito. Como foi falado, eu sou técnico de edificações pelo Instituto Federal, daqui de Juiz de Fora. Sou engenheiro civil pela FJF. E aqui eu deixei o meu contato, para caso vocês tenham alguma dúvida ou qualquer outra coisa. E eu fiz esse parecido com a Juliana também, uma trajetória minha. Primeiramente, eu fiquei muito lisonjeado pelo convite de participar do evento. O Instituto Federal, ele tem um espaço muito especial dentro de mim, porque eu tenho para mim que foi o maior viro de chave da minha vida, porque muita coisa mudou e muita coisa que eu vejo de formação minha, tanto técnica quanto pessoal, os primeiros passos, eles foram dados durante o meu ensino no Instituto Federal. Eu também fiz a modalidade integrada ao ensino médio durante os anos de 2011 e 2013. E foi muito, muito importante para mim, porque eu sempre vim de um colégio público estadual aqui do meu bairro. E quando eu consegui passar na prova para estudar no Instituto Federal, foi um choque de realidade gigante, porque o nível de qualidade do ensino, quanto também de cobrança, era surreal, comparado à realidade que eu vinha até então, mas era muito desafiante, eu gostava bastante de participar daquilo tudo. E foi um momento muito especial, a maioria dos meus amigos que eu tenho até hoje, os mais importantes, vieram dessa época, e foi muito bom. Aí aqui eu dou destaque para a questão de experiência profissional, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior, que eu fiz durante os anos de 2012 e 2013, no Laboratório de Solos do Instituto, com orientação do professor Valci, foi um ponto muito importante para mim, para começar essa minha trilha profissional, porque foi quando eu aprendi a ter habilidades que são muito importantes, que eu levo até hoje, que é saber trabalhar em equipe junto com os outros bolsistas, saber reportar o trabalho feito para o superior. A gente teve a oportunidade de apresentar o que a gente fazia no evento de iniciação científica, e até hoje eu lembro que o quão nervoso eu fiquei, mas o quão satisfeito deu a sensação depois de apresentar. Foi muito bacana. Elaboração de relatório, tudo isso eu já comecei aprendendo e pondo em prática durante essa experiência. Foi muito importante para mim. E aí a dica que eu dou é tentem aproveitar o máximo que o campus tem a oferecer. Vocês que estão estudando agora são muito privilegiados por existir todas essas possibilidades, então, havendo interesse, corram atrás, é muito importante. O meu estágio para conseguir o título de técnico de edificações, eu utilizei a Bolsa de Iniciação Científica Júnior também. Logo depois que eu formei no ensino médio e no técnico, eu entrei para a Universidade Federal de Juiz de Fora para fazer engenharia civil e fiquei lá entre 2014 e 2021. Aí aqui eu vou trazer duas experiências que eu tive durante a graduação, que eu acho importante de trazer. Que a primeira é a entrada no Núcleo de Assistência Social da Faculdade de Engenharia. O núcleo é um projeto de extensão dentro da UFJF. Ele tem como objetivo trazer assistência técnica para a comunidade carente de Juiz de Fora e região em engenharia. O grupo é formado por alunos voluntários, alunos de vários cursos. Tinha gente que estudava engenharia civil, como eu, mas também tinha uns engenheiros elétricos, tinham estudantes de arquitetura, estudantes de design. Foi uma experiência muito boa e eu sinto que foi uma evolução daquilo que eu já vinha construindo durante o técnico. Eu tinha que trabalhar em equipe, dessa vez equipe maior, equipe com vivências e visões diferentes, porque de um curso para o outro a visão que cada um tem é bem diferente. Dentro da organização do núcleo havia uma hierarquia mesmo entre os alunos, havia uns supervisores que coordenavam uma certa equipe, então você tinha que aprender a como se portar durante a sua organização.
Eu cresci muito também na questão técnica. Eu tive de aprender a como me portar durante um levantamento no local. Eu tive que aprender como fazer, na prática, uma representação gráfica de um projeto, como atrelar ele a um memorial, a um relatório. E muito interessante também dessa experiência em si, é que eu tive uma ideia melhor de como é que funcionava a engenharia, essa parte de construção, com a parte de direito, porque muito do que o NASF recebia na época era uso capião. E uso capião, eu ouso dizer que uns 80% é parte de direito. E aí a gente tinha o apoio de um outro projeto de extensão da Faculdade de Direito, da UFJF, e foi bem bacana ver como essa interface acontecia. Porque acaba que em sala de aula a gente vê as coisas muito separadas e muito isoladas, e na vida real, não. Tudo conecta, tudo tem interface de conexão. Lá eu fiquei 2 anos, entre 2017 e 2019. Depois, lá eu utilizei esse período que eu fiquei para o meu estágio obrigatório da graduação. Depois de terminado, eu fiz o processo seletivo e passei no estágio da MRS. Eu imagino que a maioria que seja de Juiz de Fora, de região, deve conhecer a MRS, mas a MRS é uma empresa privada que tem a concessão da malha ferroviária da União aqui na região de Minas, Rio e São Paulo. E foi uma experiência muito importante também. E eu gosto de imaginar que foi uma escadinha, sabe? Aquilo que eu comecei a construir no técnico foi chegando até chegar na MRS. Eu tinha que me envolver com equipes, dessa vez ainda maiores, com profissionais com muito mais experiência que eu, muitos anos, eu chegando agora no mercado, vendo como é que funcionava, e gente com anos e anos de empresa e de profissão. A hierarquia, ela era muito mais bem estruturada, então foi muito bacana saber e aprender como é que eu devo me portar. Eu acho que é muito importante trazer esse lado, que não é tão diretamente técnico, e também foi apresentado muito na última apresentação, porque acaba que a gente, no dia a dia do estudo, não vê o quanto que isso é importante, mas é muito importante você saber como portar, como conversar com os outros, quando é que você deve falar, não deve falar, é muito interessante. Dentro da MRS, eu fiz parte da gerência de infraestrutura de instalações. Para explicar de forma breve, essa gerência ela é responsável pelas chamadas instalações, que são normalmente oficinas de locomotiva, de vagão, almoxarifados, e tudo que envolvia construção civil, a parte elétrica, de reforma, construção mesmo, do zero, projeto, era a gerência de instalações que fazia essa parte. E aí o meu estágio em si era um estágio mais back-office. Eu ficava de suporte no controle dos processos. Então foi muito interessante ver como é que esse controle é feito, quais os índices são utilizados. Eu vi bastante também como é que era uma relação como é que é um contrato da MRS com uma terceirizada para a realização de determinado serviço. E como é que isso é especificado, como é que a parte é especificada num contrato. Muito interessante. Tive muito contato também com relatórios técnicos o tempo todo. É interessante também porque a gerência ela tinha como cliente o pessoal interno da empresa. Então, como é que as demandas da empresa chegavam até a gente, como é que a gente dava vazão para isso. Então, foi muito interessante esse período. Lá eu fiquei durante 1 ano e meio, 2019 a 2021. Em 2021 eu formei agora vai fazer 1 ano ainda, formei em março do ano passado, que eu apresentei meu trabalho de conclusão de curso. E aí, depois de formar, eu fiquei pensando o que eu ia fazer. Eu vi que tinha a prova de um concurso, o concurso da Imbel. Eu fiz, e agora, no final do ano, eu fui convocado para trabalhar como técnico em edificações. Para quem não conhece, a Imbel é a Indústria de Material Bélico do Brasil. Ela tem uma fábrica aqui em Juiz de Fora, que é lá em Benfica. E eu entrei há pouco tempo. Eu entrei agora, em dia 10 de janeiro, então ainda vai fazer 1 mês. Ainda estou nesse processo de adaptação, de entender qual que é o meu papel na fábrica, mas está sendo um processo bem divertido. De uma maneira geral,
o técnico de edificações dentro da empresa, ele é responsável por gerenciar, por organizar as reformas que acontecem na fábrica de construção civil. Então, é auxiliar a equipe técnica que está fazendo as modificações, as obras, saber como você passar isso da galera que está no nível mais operacional para a galera que está no nível mais gerencial. Sou eu que sou essa ponte, eu tenho esse papel. Bastante elaboração de planilhas. Por ser uma empresa pública, eu estou aprendendo bastante como é que funciona essa questão de licitação. Por ser uma empresa pública, não é simplesmente, preciso de material X, vou ir no mercado e compro material X, não. Tem todo um processo de prestação de conta, de por que a gente está tirando esse material X de tal fornecedor, e está sendo um processo muito, muito engrandecedor. Em linhas gerais, a ideia é falar de forma rápida mesmo minha trajetória. Como uma palavra final para vocês que estão começando, eu acho importante dizer, eu pelo menos eu sou muito de não ter dificuldade de acreditar no meu potencial, mas uma coisa que eu venho aprendendo a gente tem que correr atrás de fazer o nosso melhor, procurar saber, mas é importante que a gente pare de ter medo de errar. Muitas vezes oportunidades não são pegas porque a gente não se sente preparado, e a verdade é que por mais que a gente se prepare, nunca dá a impressão de ser suficiente. Então, se a gente for esperar ser suficiente, a gente fica de braço cruzado e a vida passa. Então, tudo que vocês tiverem de oportunidade, façam. O máximo que a gente tem é o não. Então, aprender a ouvir o não é importante. E, eventualmente, vem sims. E é bom quando esses sims vêm. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade. É muito bom voltar aqui ao Instituto. Eu tenho um carinho muito especial. E é muito bom poder rever a vida que eu tive aula. E é isso. Agradeço. Bom, a gente que agradece, né? Primeira coisa, só para eu não esquecer, foi colocado ali no chat que a lista de presença estaria liberada a partir de quando terminassem as apresentações. Então, acredito que ela esteja liberada. Outra coisa que foi colocada no chat aqui agora também foi o pessoal da diretoria de extensão que colocou histórias inspiradoras. Obrigada por compartilhar conosco. Achei perfeito, porque realmente, né? Assim, amei ouvir. Rodrigo, eu posso dar continuidade, né? Porque eu vi que o André Vinícius não apareceu, então posso continuar aqui, não pode? Pode sim, Vivian. Fica à vontade, a gente tem bastante tempo aí, na verdade, né? Beleza. Bom, gente, então, assim, amei a fala de vocês, achei, assim, perfeito, né? Os dois falaram super bem. E eu acho interessante que a gente tenha, assim, uma pessoa que acabou de formar na engenharia civil agora, né? E a Ju, que já tem 5 anos de formada, né, Ju? Tá ficando velha, hein, minha filha? Então, assim, o tempo passa muito rápido, né? A gente não percebe como que passa rápido. E a gente tem na sala aqui, eu estou vendo os nomes das pessoas, e me parece que é o pessoal que está entrando, porque ninguém é meu aluno, só o Pedro. Então, assim, a maioria do pessoal novato. E achei isso muito legal. É uma pena, eu queria que todos estivessem aqui, porque eu acho que, assim, a fala de vocês... Tem gente pedindo o link da lista de presença de novo. Eu achei, assim, a fala de vocês foi muito perfeita, sabe? Muitas coisas, assim, que eu penso isso, falo isso várias vezes, assim, na sala, né? E vocês trouxeram aqui, assim, muito legal, acho que só reforça aquilo que eu acho, né? Aí eu acho, aí vocês vêm e me dão uma certeza daquilo que eu penso, né? Então, o Ellison falou assim, da questão do isolamento das disciplinas. Eu vivo falando isso, que a gente tem que dar aula, eu tenho que dar aula de tal disciplina, mas aquela disciplina, ela não é estanque, nada está isolado, tudo tem a ver com tudo. Então, a gente precisa de ter essa noção
e lançar mão dos outros conhecimentos para poder resolver um determinado problema, né? Sendo que muitas vezes a gente vê uma resistência grande do aluno, né? O aluno, ele quer formar para ser aluno e não quer formar para ser profissional. Para ser profissional, ele tem que, o que a Ju falou, aprender a aprender, né? É isso, a gente vai... O mais importante é aprender a aprender, né? Então, eu acho que essas questões, assim, são cruciais, né? A Ju falou eu anotei várias coisas, assim, que eu gostaria que vocês falassem um pouco mais, tá? Uma primeira coisa que eu vou te pedir para falar, e aí eu gostaria que tivesse os alunos após aqui também, né? Uma pena que não foram nem convidados. Mas, assim, é a questão da habilidade da comunicação escrita, né? Por que você acha que é tão importante a gente ter habilidade em comunicar através da escrita, Ju? Bom, no meu caso, assim, eu confesso que eu tive, assim, a oportunidade de fazer um mestrado, mas desde o IF, quanto na graduação, eu participei de pesquisa, né, de iniciação científica. E a gente ali, como o Ellison falou, iniciação científica, a gente está elaborando relatório, está elaborando nota técnica, enfim, esse tipo de documento que é para a gente relatar o que está acontecendo, seja no nosso pesquisa, no nosso trabalho de campo, esse tipo de coisa. E aí, depois que eu fui para o mercado de trabalho, que talvez eu reparei como é importante a escrita bem feita, porque o nosso produto, apesar de ser engenharia, apesar de ser construção civil, o nosso produto a gente materializa ele de alguma forma. E aí, por exemplo, a maioria dos produtos são desenhos, mas um memorial descritivo, um memorial de cálculo, ele tem que estar claro e objetivo para a pessoa que está lendo, para evitar qualquer tipo de erro no futuro, sabe? E a gente, assim, eu acho que a minha geração já, né, a gente já nasceu na rede social, né? Na época era o Orkut e tal, e a gente está acostumado a escrever de qualquer maneira. E eu vi, quando eu comecei a trabalhar nessa empresa que é de consultoria, que a nossa escrita, ela é muito, não digo errada, sabe? Porque para a gente se comunicar, vale qualquer forma, né, de linguagem, de expressão e tudo mais. Mas quando a gente realmente vai entregar um produto, entregar um relatório, a gente tem que prezar pela linguagem, nem diria formal, mas a linguagem correta e direta, e claro, o mais claro possível, para realmente evitar erros. E assim, eu coloquei no slide a comunicação escrita e também faltou colocar verbal, né? Porque quando você está trabalhando, em algum momento você precisa apresentar o seu projeto também, apresentar aquele produto que você está desenvolvendo. Então, a gente também tem que tentar desenvolver, vamos dizer assim, aquela oratória, por mais simples que seja, né? Para a gente deixar o mais claro possível o que a gente está fazendo. Porque na nossa cabeça é tudo limpo, né? Tudo claro, mas a gente precisa materializar isso realmente da melhor forma possível. E, como o que eu disse é que um professor uma vez brincou comigo, logo no início do mestrado, ele falou assim: Juliana, você é brasileira, você tem que saber escrever português bem. Então, é mais ou menos isso mesmo, a gente tem que aprender. Quando a gente vai para exatas, a gente esquece um pouco, né? Português, literatura, esse tipo de coisa. Mas eu acho que a gente não pode deixar isso de lado, não, porque é a base da comunicação mesmo, né? Do entendimento de algum produto que você está fazendo. Foi nesse sentido. Essa sua fala é muito interessante, né? Porque você falou durante a sua fala, você falou várias coisas assim, muito, muito importantes que daria para a gente ficar aqui umas 2 horas, né? Mas vou ter que dar uma enxugada. Você falou da questão das habilidades comportamentais, né? Falou da nossa formação tecnicista. Isso é uma coisa que eu tenho uma preocupação assim imensa. E aí, eu acho que até essa escrita, essa falha de escrita que muitas vezes a gente observa, eu acho que está tudo no mesmo emaranhado, porque a gente tem uma formação tecnicista, a gente lê menos, né? A gente está mais preocupado de fazer exercício, de calcular, e ler menos, e aí eu acho que a nossa formação humana vai ficando também capenga, e tudo isso tá interconectado, né? Mas deixa eu fazer as perguntas que... A Laura fez 2 perguntas.
Achei excelente. Quais são as características, na opinião de vocês, de um aluno de sucesso no Instituto Federal? Quero que os dois respondam. Pode começar, Wellington, que eu respondi a primeira. Tá, eu começo assim. Olha, é uma pergunta bem de responsabilidade, mas vamos lá. Eu acho que é bom falar sucesso onde, né? Sucesso para quem? Eu acho que isso é uma coisa muito relativa. Eu entendo que o sucesso tem que ser algo que conversa com você mesmo. Você precisa ser um profissional muito bom, mas ao mesmo tempo você tem que se sentir à vontade com aquilo que você é. Então, um aluno de sucesso no Instituto Federal, eu acho que é um aluno que pega as oportunidades que é possível. Gente, é muita oportunidade que acontece nesse tempo. Tem evento, igual tem um evento agora, tem oportunidade de bolsas, tem profissionais excelentes. Para mim, um aluno de sucesso é porque consegue. E tem que parar para pensar também que é durante a sala de aula que você tem um campo mais aberto, você consegue ver as possibilidades de uma forma mais geral. Porque sai da sala de aula, fica tudo mais escasso as oportunidades. E acaba que durante a gente estar nessa rotina de estudo, a gente acaba não valorizando tanto. Então, para mim, a minha dica que eu deixo para ser um aluno de sucesso seria pegar as oportunidades que elas ocorrem durante o seu tempo de estudo. Ju. Assim, antes de tudo, né? Se está no IF Sudeste, já é aluno de sucesso. A gente tem que falar isso, né? Mas eu acho que... Assim, a Vivian, eu tive aula com ela, né? Eu acho que os 3 anos, talvez, eu tive aula com ela. Ela sabe que eu sempre fui, aí é uma característica minha, eu sempre fui muito dedicada, muito. Porque eu, pelo menos, eu não me contento em fazer o mínimo, sabe? Eu sou assim, eu preciso ver que eu fiz o máximo que eu podia naquele momento. E, claro, a gente às vezes tem muita pressão, né, de tirar nota boa, de passar na prova e etc. Mas a gente tem que levar em conta que tem outras questões, né, pessoais, emocionais, que a gente tem que estar à vontade com isso também, né? Às vezes você não está bem naquele dia e tá tudo certo, né? Eu sempre falo isso. Mas eu acho que um pouco do que o Ellison falou é agarrar as oportunidades e agarrar com vontade. Eu complementaria assim, fazer da melhor maneira possível, dar a sua energia mesmo, de você terminar aquela atividade satisfeita com o que você está entregando. A minha coordenadora do meu trabalho hoje em dia, que ela fala, Juliana, é o seu nome que está nesse documento, é o seu nome que está nesse trabalho. Então, é prezar pelo seu nome nesse sentido, de fazer o máximo que você pode fazer mesmo. Para depois, quando você finalizar essa etapa, e eu acho que é o sentimento que eu tenho e que o Ellison também tem, a gente finalizou a etapa do IF, né, do ensino integrado, satisfeito mesmo. Talvez eu não segui efetivamente para técnico de edificações, ele já está entrando aí, né, vai ser um técnico de edificações agora oficialmente, mas eu tenho certeza que a gente saiu satisfeito. Então, acho que o sucesso é isso. Agora ele falou, o sucesso é relativo, mas o sucesso é você saber que você está fazendo da melhor maneira possível as oportunidades que tem para você, seja só fazer as matérias ou ter uma iniciação, um projeto de extensão. Eu acho que é isso. Se eu puder complementar, eu diria que, assim, um aluno de sucesso é aquele que se supera, né? Eu ia falar que faz mais do que é esperado dele, mas eu acho que essa não é uma boa, porque às vezes podem esperar de você coisa que você não pode dar, mas você fazer mais do que você achava que você podia fazer quando você começou, né? Eu acho que o importante é a gente tentar sempre mais. E aí, eu queria, assim, né, porque estou na frente aqui da Juliana, não, mas, né, tenho que dizer, dei aula para os 3 anos mesmo, né? Então, assim, realmente conheço ela bastante. E ela, não só ela, mas a turma dela, a Juliana foi de uma turma muito boa, uma turma muito trabalhadora, né? E, assim, e uma coisa que até hoje eu lembro da turma da Juliana, que eu dei
Hoje que todo mundo fala, né, de metodologias ativas e tal, a turma da Juliana era uma turma que me dava um trabalho danado, eu tinha que estudar para caramba, e eu lembro que eu dava aula para eles, quarta-feira, 7 horas da manhã, não sei se a Juliana lembra disso. Terça-feira à noite, o que eu estava fazendo? Comendo livro, porque eu sabia que eu ia chegar lá e eles iam me apertar. E assim, gente, nada melhor do que você ter uma turma que te aperta, né? Porque você aprende também com a turma. E eu lembro que eu dei um trabalho para eles fazerem de planejamento de obras, que era de diagrama de rede, não sei se você vai lembrar disso, umas coisas que são de engenharia de produção, umas coisas assim, não são triviais, não são. E o trabalho foi o seguinte, foi a legítima metodologia ativa. Eu dei o conteúdo, eles tinham que estudar e apresentar. Não teve um grupo que tivesse dito que não conseguia, que não sabia. Lógico que foram, me procuraram, a gente discutiu antes da apresentação, mas todos foram, apresentaram e assim, apresentaram de forma brilhante, sabe? Então, assim, esses alunos são de sucesso. Então, assim, e aquilo que a Ju falou, é o meu nome que eu estou defendendo. Gente, o meu nome eu estou defendendo desde que eu estava na primeira série, entendeu? Então, e é isso, as pessoas lembram da gente, lá do passado, e da engenharia, e de por onde a gente passar, e vão lembrar do Instituto, vão lembrar por onde a gente passar, e deixar um rastro legal, né? O Pedro, que perguntou aqui, daqui a pouquinho vou ler a pergunta dele, a gente está nesse ensino remoto, que a gente tem pouco contato, mas ainda eu sei daqueles que estão lá, né? Antes da gente começar, eu falei assim, como que as pessoas não estão, tá pouca gente indo, mas aqueles que vão, né? Você sabe, eu quase todo dia à noite, hoje mesmo eu dei aula para um aluno, quase todo dia eu dou aula para um aluno, é sempre o mesmo, aquela pessoa, ela tá diferente do resto, não tem como falar que está igual. Então, em cada contexto, os contextos mudam, mas aquelas pessoas que se destacam, elas vão se destacar, seja na pandemia ou não, né? Mas vai ter pergunta disso. Como se deu a transição do pensamento de aluno, essa pergunta é difícil, do pensamento de aluno para o pensamento do profissional com vocês? Eu começo essa? Essa é difícil, mas eu acho que a resposta é mais simples do que parece. Eu acho que foi gradual. Eu acho que as experiências que a gente foi tendo, e foi engraçado que as minhas experiências do Ellison são muito parecidas. Ele foi contando, eu também fiz iniciação no IF, eu também participei do NASF, eu também fiz um estágio. Então, assim, eu acho que quando você vai abraçando as oportunidades, e é gradual mesmo, né? Não adianta você querer sair do IF só fazendo as matérias e já entrar numa Impel da vida achando que vai ser o foda lá, né? Vamos dizer assim. Acho que faz parte, cada experiência você vai mudando um pouco, vai crescendo mesmo e melhorando a sua visão como profissional. A gente é o que eu falei, eu tentei falar várias vezes na minha apresentação. A parte técnica que o IF fornece para a gente assim, não tem dúvidas de que ela é muito boa. A gente está aprendendo o melhor conteúdo que a gente poderia aprender. Então, agora é a gente realmente ir absorvendo aquele conteúdo e entendendo a aplicação prática daquilo e ir se formando, aí o que eu falei, a Vivian também concordou, né? O outro lado do profissional, que não é só o técnico. E aí, com as experiências que a gente vai tendo, a gente, quando vê, a gente já virou profissional. Eu mesmo, no finalzinho da apresentação, eu falei de autoconfiança. Eu mesmo estava com muito medo de entrar no mercado de trabalho privado, principalmente. Nossa, era assim, eu nem mandava currículo de medo de ter que encarar esse desafio. Mas aí eu consegui um emprego, que é o que eu estou desde 2020, de janeiro de 2020. E quando eu comecei, eu vi, cara, a gente já está assim, já virei a chave, sem ter que fazer força, eu já estou pensando como profissional. Claro, tem muita coisa para aprender. Eu realmente não sei nada, mas praticamente da minha área, a gente sempre tem o que aprender, mas eu acho que é gradual. Eu acho que não tem mistério, não. Eu acho que se você for fazendo as coisas devagarzinho, adquirindo experiência, cada ramo
uma hora vai virar essa chave e a gente nem percebe. Eu respondi assim, porque eu nunca tinha pensado nisso mesmo. Que dia que eu me troquei, né? Saí de aluno para profissional. Eu acho que é por isso, foi gradual. O que eu penso é bem parecido com o que a Juliana disse. Essa transição ela é bem sutil. Eu gosto de pensar que, na verdade, não há uma transição. A gente nunca deixa de ser aluno. A gente só traz para a gente o lado profissional e vai caminhando junto, porque a gente sempre tem que aprender. E é interessante parar para pensar, pelo menos eu penso assim, antes de formar e de avançar mais na minha carreira, eu pensava que ia ter um momento que eu ia pensar, poxa, agora eu sou um profissional. E se a gente for ficar sentado esperando esse momento não vai chegar. A gente vai aprendendo na prática, e é algo muito gradual, muito sutil. A gente não vai chegar sabendo, então a gente tem que chegar, ter humildade. Provavelmente a gente não vai trabalhar sozinho, vai ter gente que sabe, então a gente vai aprendendo e a gente só vai perceber uma mudança mesmo quando a gente olha no longo prazo. Se eu pensar, ontem que eu me formei hoje, ontem para amanhã não vai fazer uma diferença, talvez eu fazer de 1 ano depois, 2 anos depois. Então é ter um pouco de paciência, essa mudança ela não é tão abrupta. Exatamente. Agora a gente tem uma pergunta. A Laura agradeceu aqui as respostas. A gente tem uma pergunta do Pedro. O Pedro fala o seguinte: eu vi que durante as apresentações, principalmente a da Juliana Fabre, foram citadas as experiências práticas do curso e sua importância. Para nós que estamos formando no período de pandemia e não tivemos esse contato prático do curso, visitas em obras, ver uma máquina funcionando, etc. O que você aconselharia? Será que isso vai fazer muita falta futuramente? Ju, para você. Eu tô pensando aqui numa resposta, porque realmente eu acho que a área da engenharia civil e a edificação está dentro dessa área, né? Ela precisa do campo. A gente, para ser bom profissional, a gente precisa mesmo. Eu lembro que no curso técnico, né, a gente tem a matéria de topografia, e eu fiz, né, no 3º ano, eu acho, se eu não me engano, e a gente fazia trabalho de campo, era dentro do IF, mas era trabalho de campo, era fazer levantamento topográfico, calcular os pontos na mão e etc. E quando eu cheguei na graduação, eu tinha 2 topografias e uma delas a gente não fez trabalho de campo. E eu fiquei assim, meu Deus, como assim? Então a gente precisa de campo, sabe? O que muita gente fala, né? O técnico, o engenheiro precisa sujar a bota de barro para virar engenheiro realmente, vamos dizer assim. Mas a gente tem que lidar com as novas condições, né? Se a gente está vivendo esse momento, a gente tem que buscar ferramentas para tentar passar da melhor maneira possível. Eu acho, assim, que se fosse eu, sabe? A gente tem o YouTube, por exemplo, que é a melhor ferramenta de vídeo que existe. E eu falo que a gente tem uma vantagem, que a construção civil, ela não muda, gente. Tem 100 anos que é praticamente a mesma coisa que faz um prédio. Claro, tem técnicas que evoluem, tem as novos métodos construtivos e tudo mais, mas tem muita coisa já que está registrada, que tem um vídeo mostrando, que tem um profissional explicando como que se faz. Eu lembro que quando eu comecei o ensino técnico, tinha uns vídeos da TV Escola, não lembro, canal Escola, que falava sobre como constrói uma parede, uma alvenaria, como que vira massa. Só que eram vídeos muito antigos. Eu aposto que hoje em dia deve ter coisa mais nova no YouTube, porque eu nunca pesquisei sobre construção civil. Mas eu mesmo, em relação à construção de fundações, de barragem, eu mesmo tenho consultado muito vídeo na internet para entender como que é o método executivo. Porque nem sempre a gente vai ter a chance também de ver todos os métodos construtivos, né? Eu comentei na minha apresentação, foi até um trabalho da Vivian, que a gente teve que cada grupo falou de um tipo de fundação. Aí eu visitei uma obra de fundação de estaca pré-moldada.
Aí teve um outro grupo que visitou de estaca hélice, acho que foi isso, enfim. Então, assim, a gente não vai ter oportunidade de trabalhar numa obra com todos os tipos de fundação, com todos os tipos de métodos construtivos, né? Então, acho que a gente tem que buscar, agora eu citaria isso, é ver vídeo com gente explicando como que é feito mesmo, porque a gente tem que ver, né, uma sondagem, a gente tem que ver como que é feita uma sondagem, como que é feito um esquadro de uma alvenaria, esse tipo de coisa. Para quando você estiver trabalhando como técnico, você saber até verificar se está sendo feito ou não, né? Acho que seria essa a minha resposta. O Edson, você pode complementar? Eu vou muito nessa ideia que a Juliana falou. A gente está num período muito atípico, então a ideia é se adaptar. E muitas instituições elas vêm se adaptando. Por exemplo, o próprio EF, na iniciativa de trazer esse evento para vocês, é uma forma de adaptação. Eu sei que, por exemplo, muitas universidades que tinham semanas específicas presenciais, elas fazem isso completamente online. Eu sei que a UFJF, a Semana de Engenharia, está sendo online, eu não sei muito bem a época. Então, é tentar sondar o que tem de evento. Isso que a Juliana falou de YouTube é muito bom, porque eu paro para pensar na época que eu fiz o meu ensino técnico, que não faz tanto tempo, faz 10 anos, não é tanto tempo assim, não era tão usual as pessoas usarem o YouTube para aprender as coisas. E hoje em dia você aprende qualquer coisa. É claro que tem que ter muito criticismo ao absorver essas matérias, esses conteúdos da internet, mas eles podem ser muito úteis. Perfeito. Eu acho que, assim, hoje no YouTube, né, esse final de semana, o pai da Cláudia faleceu, né? E aí eu me lembrei que quando eu comecei a dar aula, em 99, eu dava aula de pavimentação. E não tinha internet, não tinha informação, não tinha nada. E eu lembro e nem livro não tinha para vender os livros aqui em Juiz de Fora. Se fosse encomendar até o livro chegar, a aula já estava andando. Então eu lembro que eu tirei um xerox e aí lembrei porque o pai dela fazia encadernação, encadernou para mim o livro com capa dura e tal, né? E aí hoje a gente fica pensando, tipo assim, gente, na internet tem tudo, né? E é o que o Ellison falou, a gente tem que ser crítico, porque tem muito lixo também, né? Tem muita coisa que não presta. Mas e equipamentos, né? Tem muito equipamento novo, né? Eu tenho que discordar da Ju, porque muita coisa na engenharia civil muda, e muda muito. Nossa, norma, então eu fico louquinha para atualizar minhas aulas, porque tem sempre alguma norma que mudou. Então, assim, mas tem muito equipamento novo, muita coisa, e assim, eu aprendo muito com o YouTube também, né? Então, eu acho que, assim, o Pedro é um menino também super dedicado, né, que fez a pergunta aí. Eu acho que ele tem condição de aprender muito assistindo vídeo do YouTube, né? Só tem que ter, assim, essa crítica, e também pode consultar a gente para ajudar nessa seleção, mas eu acho que pode ser uma boa oportunidade de aprendizado. Eu não sei como é que está de tempo aí, Rodrigo. Se tiver, eu queria fazer uma última coisa aqui para fechar, se ninguém mais tiver pergunta. Não sei como é que está. A gente tem ainda 21 minutos. Tem só uma questão aqui da Sabrina, que é de sugestão de seguir, né, canais e redes sociais. E aí, assim, eu queria até participar também, que eu acho que é muito disso, né? Eu também sou docente, a minha área é eletrônica, mas é uma coisa que eu falo com os meus alunos, é isso, é procurar canais de editoras, né, de professores que têm bagagem ali. Então, você vai no Google escolar ou no periódico da CAPES e vê lá aqueles professores de determinadas áreas que, né, são mais respaldados cientificamente, e aí esses canais são canais mais confiáveis, né? Não é pegar qualquer canal aí de alguém que está produzindo alguma coisa, porque talvez você vai aprender de maneira errada, né? Então, acho que a ideia é essa. E uma coisa importante também, por exemplo, na nossa área, né? A gente está utilizando muito simulação. Então, assim, é uma coisa que a gente já usava um pouco, agora a gente está usando muito, porque as pessoas não conseguem ir para o laboratório, no nosso caso, vai tomar choque lá.
Mas se a gente pensar, por exemplo, eu quando fiz a graduação, a gente quase não tinha simulação, porque o computador, né, você não tinha a computação no nível que é hoje. Então, assim, aproveitar as oportunidades nos momentos ali adequados, né? Então, se as pessoas agora, infelizmente, não estão tendo acesso aos laboratórios, elas têm outras ferramentas que pessoas há 15, 20 anos não tinham acesso. Então, cada momento ali é aproveitar a oportunidade, né? E futuramente, aí, quando a gente sai da pandemia, as coisas vão mudar também, né? Então, assim, é importante, obviamente, levar em consideração essas questões, né, técnicas, mas é importante também aproveitar essas oportunidades que aparecem de tempos em tempos, né? Mas tem mais tempo aí, Vivian, tem 20 minutos aproximadamente. A Laura levantou a mão. Pode perguntar, Laura. Boa noite. Eu queria perguntar para vocês, porque eu entrei no IFE ano passado e eu observei ao longo da pandemia que muitas coisas que eu tinha que aprender, eu acabei não absorvendo totalmente. Eu absorvi em parte, ou quase totalmente, mas sempre faltava alguma coisa. Vocês acham que quando a minha geração for tentar entrar no mercado de trabalho, talvez o mercado de trabalho vai olhar para a gente com um olhar assim mais crítico, talvez não queira contratar muito a gente por causa exatamente disso, do quanto que a pandemia prejudicou no nosso ensino, na nossa formação acadêmica? Podem responder. Eu começo? Olha, eu acho, eu não sei, tá? Porque eu não sou ainda a pessoa que contrata, vamos dizer assim, né? Eu também sou subordinada do mercado de trabalho. Mas eu tenho a visão de que o fato do estudante continuar a estudar na pandemia já é, assim, uma vitória, sabe? Então, se você ainda continua fazendo seu curso, não desiste, porque não está sendo um tempo fácil para ninguém. Então, eu acho que isso já é um motivo de glória mesmo, porque você está passando por isso. Mas, assim, é o que a Vivian falou quando ela estava comentando sobre quando foi a pergunta de sucesso, né, de aluno de sucesso. A pessoa, quando ela é dedicada, ela vai vai destacar, seja no ensino remoto, no ensino presencial e tudo mais. E nunca é assim, o que eu só ia comentar é que nunca a gente também vai ter a sensação de que a gente absorveu tudo, sabe? Eu nunca tive essa sensação. Durante o meu curso técnico, eu sempre achei também que nossa, eu não estou aprendendo tudo, não sei essa matéria. A gente às vezes estuda para fazer uma prova, isso é muito verdade, muito real. Decora ali alguma coisa para passar, porque é muita pressão, são muitas disciplinas ao mesmo tempo. E a gente, e pela sua voz, Laura, eu tenho a impressão de que você tem muito pela frente ainda, então tem muito tempo para você aprender. E quando você entrar no mercado de trabalho mesmo, que você vai aprender muita coisa, porque o Ellison deve concordar comigo. A nossa curva de aprendizado, pelo menos a minha percepção, tá? Ela é muito mais crescente quando você começa a trabalhar. É impressionante. A gente ganha muito rápido, muita coisa nova, sabe? A gente desenvolve muitas habilidades, muito conhecimento quando a gente começa a trabalhar. Então, eu acho que não vai ter vamos dizer assim, esse preconceito, né, de quem formou na pandemia, não. E vai depender muito também da época de formação, né? A Vivian pode falar muito mais disso do que eu, mas principalmente essa área de construção civil, de transportes, ela é muito mais influenciada pelos ciclos da economia. Então, tem hora que pode ser o melhor profissional possível, e às vezes ele não vai ter emprego porque está na crise. E quando não estiver na crise, vai ter muito emprego, e é o momento de você chegar e mostrar que você sabe fazer, que você sabe trabalhar na área, de se desenvolver. Então, eu acho que tem muito tempo ainda, não fique preocupada ainda quanto a isso, você vai aprender muita coisa ainda no IF, e é isso. Eu nem sei, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso também. Eu acho que não vai ter isso, não. Acho que tem espaço para todo mundo e tem muito tempo ainda para a gente desenvolver.
Wellington, você quer complementar? Complemento, sim. E eu acho que essa angústia pode estar amplificada pelo momento que a gente está, mas a gente sempre tem a impressão de que não está aprendendo o suficiente para trabalhar. E eu acho que é muita responsabilidade também querer sair de um curso já pronto. A gente tem uma visão geral e quando você estiver trabalhando, você vai ter a oportunidade de aprofundar naquilo que você estiver usando. Então, é ter um pouco de calma também. E tem outras possibilidades, existem especializações. Às vezes o momento não está bom para entrar no mercado de trabalho com facilidade, dá para você ir pelo caminho de se especializar para aprender mais. Quando o mercado também estiver absorvendo com maior intensidade, você já vai estar mais preparada. Então, existem caminhos também a serem seguidos. Rodrigo, eu falo muito, mas se você quiser comentar alguma coisa, tá? Que eu não estou te dando oportunidade aí, você pode ficar à vontade. Não, eu acho que vocês estão falando muito bem. Isso daí são questionamentos que a gente vê em todos os cursos, e inclusive em outras instituições, a gente conversa, né, com o pessoal sobre o momento, quais as ferramentas, essas perspectivas do pessoal. E eu acho bem interessante, né, o que a Juliana e o Wellington falaram aí, das pessoas que, se elas estão se mantendo matriculadas e frequentando e participando, só isso já é o diferencial. Né? A gente, lá no curso de eletrônica, por exemplo, que eu sou coordenador, são 36 vagas, a gente tem só 18 alunos. Então, assim, esses 18, com certeza, as pessoas vão olhar diferente para eles, porque eles continuaram firme e forte, né, com todas as dificuldades. Então, não estão tendo acesso aos laboratórios, mas estão tendo acesso a uma coisa que é muito mais difícil do que estar em sala de aula, as pessoas acham que é fácil, né, a gente sentar no computador e estudar. Mas, na verdade, eu acho que é muito mais fácil você estar na sala de aula, né? A dinâmica ali é muito mais fácil. Você fica muito solitário quando você está em casa. Não tem essa interação pessoal ali. Então, eu acho que isso vai ser um diferencial para essas pessoas, né? Essa dedicação, eu acho que vai contar lá na frente, né? Esse período de dificuldade, você ainda está ali fazendo um curso, né? Um curso se dedicando. Eu acho que isso lá na frente vai acabar gerando essas habilidades aí fora da questão técnica, né? Essas habilidades, essas competências aí que não são associadas ao curso técnico especificamente. Mas eu acho que agradeço o Wellington e a Juliana e você, Vivian, obviamente. Foi uma ótima sessão, digamos assim. Não, já acabou o tempo? Não, na verdade, assim, já deixando até para liberar espaço para vocês falarem mais, porque eu achei que ia ser um negócio mais engessado e, na verdade, foi interessante a discussão, né? Foi quase que uma mesa redonda ali, apesar de terem se apresentado, né, de maneira separada, essa discussão no final acho que foi enriquecedora. Então, assim, já agradeço novamente aí de antemão pela oportunidade. Né? Isso vai ficar gravado e outras pessoas vão ter oportunidade depois de assistir. Mas você tem aí 10 minutos ainda, Vivian, para conduzir. Então tá, rapidinho, só porque tem algumas coisas que eu acho assim, importantes. Essa pergunta, né, que acho que foi a Helena, não foi? A Laura que fez, né? Eu acho o seguinte, como eu já comentei, eu falo isso sempre em todas as minhas aulas, que a gente tem que aprender a aprender. Então, quem está aprendendo a aprender, ele está aprendendo a aprender dentro de sala de aula ou ele está aprendendo a aprender aqui. A Juliana falou uma coisa que é muito verdade. A gente, depois que a gente entra no mercado de trabalho, que a gente parece que a gente aprendeu tudo, foi naquele momento ali. Mas é porque a gente aprendeu a aprender, e aí a gente vai aprendendo aquilo que é necessário para aquele serviço que a gente está envolvido naquele momento. Então, Laura, eu acho que assim, eu não acredito que o mercado de trabalho vá ter algum tipo de restrição com esses profissionais. Agora, uma coisa que eu acho que vai ser desafiadora para todos nós, aí eu digo nós, professores, vocês, alunos, todos nós, é porque nós estamos numa dinâmica de vida muito diferente da dinâmica que o mundo do trabalho vai exigir de nós. E aí, como a Juliana comentou também dessa questão das nossas habilidades comportamentais, é que eu acho que nós seremos desafiados
a mudarmos, porque nós tivemos que mudar as nossas habilidades comportamentais para ficarmos 2 anos dentro de casa. E a gente vai ter que mudar essas nossas habilidades comportamentais para voltar para a sala de aula, né, como aluno, como professor. Então, eu acho que isso vai ser um grande desafio para a gente, né? E a fala da Juliana da questão das habilidades comportamentais, gente, eu acho que é uma coisa, assim, realmente muito importante. Porque o profissional, pode falar, Ju, sentir, assim, seu ímpeto, pode falar. Não, pode fechar a sua fala, mas depois eu vou pedir a palavra, realmente. Essa questão das habilidades, eu acho que é um grande desafio para a gente em vários aspectos da nossa vida, né? Da gente conduzir a vida e ter vida, né? E não ser só sugado pelo trabalho, mas da gente também se dedicar ao trabalho para que a gente possa ter algum tipo de sucesso. A gente precisa de dedicação, né? Eu vivo falando isso com meu filho, falo assim, meu filho, se você não ralar, você não vai ter sucesso, porque a ralação faz parte do caminho para o sucesso. Então, assim, a gente tem que se dedicar, sabe? Aquelas pessoas que estão querendo ficar de braço cruzado, não acho que vai dar. Como faltam 8 minutos, vai dar 4 para cada um, eu queria fazer uma última ponderação aqui, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Teve uma pergunta ali no chat, perguntando a respeito de estágio. Eu acho que o estágio não é só aonde eu arrumo um estágio, porque tem estágio ruim pra caramba, né, gente? Então, assim, eu achei a pergunta interessante. Que tipo de estágio que vocês acham que devia fazer? E outra questão, o que vocês pensam, porque eu acho que isso os alunos não pensam, concurso para técnico, porque tem concurso para técnico. E eu acho que é uma ótima forma de entrar no mercado, sabe? Então, não quer dizer nem que você vai, se a pessoa fez engenharia civil, pode ser que ela vai ficar como técnico e ela vai depois migrar, né? Ou se ela é arquiteto, vai migrar. Mas pode ser que ela fique também como técnico, porque tem muito salário de técnico aí melhor do que de curso superior, né? Então, eu queria que vocês, se pudessem aí, nesses últimos minutos restantes, que vocês pudessem falar um pouco sobre estágio, escolhas de estágio, e sobre essa questão de concurso para técnico. Pode falar, Juliana, começar dessa vez? Gente, para estágio, eu acho que é muito importante você também parar para pensar o que você quer estagiar. Porque às vezes você está com uma vontade de ter algo mais de obra, mais de projeto, e outra coisa é você sondar aonde você quer fazer estágio. Uma estratégia boa é como é que aonde eu quero estagiar está se portando na rede social, que imagem que ela quer passar. Perguntar também experiência de gente que estagiou. Antes de estagiar na MRS, eu perguntei para um monte de gente como é que foi a experiência, me ajudou muito, eu me senti muito mais preparado para fazer o processo e para estar lá dentro. Então, é um pouco isso. Colocar ali o link que o Instituto coloca de oportunidade de estágio, sempre olhar o que tem, o que você quer. E sobre o processo geral, tanto para estágio, para qualquer outra coisa, é também aprender a lidar com fracassos, porque com certeza eles vão vir. E às vezes a gente fica muito abatido quando tem, sabe? Aí desiste, não quer mais, e gente, faz parte do processo. Normalmente, quem entra é a exceção. A regra é não entrar, então fica tranquilo. Algum momento vai entrar, algum momento você vai conseguir. Então, é ter paciência e persistência. Igual a Vivian falou bastante, é ter esforço para as coisas. E agora, falando de concurso, sempre abre concursos para técnicos. E tem um site muito bom, que é PCI Concurso. Lá dá para você filtrar por local, por área. Então, sempre dá uma olhada, por mais que vocês não estejam formados, dá uma olhada, o que eles cobram, qual que é o nível, qual que é o nível salarial, qual o local que está tendo mais. É sempre bom ficar antenado nessas coisas também. E é isso. Eu vou começar a responder na última, tá? Eu acho uma coisa que a gente tem que mudar um pouco, assim, a nossa visão,
que eu acho que diploma de graduação é, assim, realmente uma conquista, uma pós-graduação é uma conquista, mas não é garantia de sucesso, que foi o que a Vivi comentou. Às vezes tem curso técnico que você vai conseguir trabalhar numa empresa muito boa, com salário realmente muito bom, e que talvez você vai ser mais feliz do que fazer uma graduação. Então, assim, a gente não precisa achar que realmente você precisa ter uma faculdade e tudo mais, né? Mas eu acho que a principal vantagem de fazer um curso técnico, e talvez, assim, no meu caso, a minha trajetória já me levou para a graduação, já me levou para o mestrado, mas eu conheço vários amigos que optaram por prestar vestibular depois. Por quê? Você está fazendo um curso técnico. Por que você não aproveita e trabalha na área um pouco? Você está jovem, você pode trabalhar na área e ver realmente se é essa área que você quer trabalhar, se você gosta dessa área, né? Por exemplo, edificações, transportes, enfim. E como eu falei lá no início, a gente é muito novo. Então, se a gente quiser mudar de área, a gente vai ter tempo para estudar, vai ter tempo para mudar de área. Então, eu acho que vale a pena aproveitar. No último ano do técnico, eu fiz um concurso da Petrobras, inclusive estava aberto até semana passada, eu acho, né? A inscrição para Petrobras. Não sei se tinha vaga para nível técnico, mas lá sempre tem empresas muito grandes que precisam de profissionais de nível técnico. Isso porque são profissionais que sabem muito e é um pouco mais barato do que profissionais de nível superior, né? Ele vai estar na linha de frente ali da prática da execução. Eu acho que o Ellison deu a sugestão do site de concurso, é esse mesmo que eu conhecia. E em relação aos estágios, é muito difícil porque, assim, eu pelo menos quando eu fiz o técnico, eu tinha a impressão de que tinha muito mais gente querendo fazer estágio do que estágio realmente. Isso porque vai muito da época da economia, né? Às vezes a economia está bombando, construção civil bombando, então, nossa, chove estágio para técnico de edificações. Uma coisa que eu acho que é a minha dica, não foque tanto na bolsa do estágio no primeiro momento, porque você precisa aprender. Claro, todo mundo quer fazer o estágio no MRS, né? É o sonho de qualquer pessoa, mas não é para todo mundo, né? Como ele falou, a regra é não conseguir esse estágio. Então, busque um estágio que você vai ver realmente que você vai ter a oportunidade de colocar a mão na massa, de trabalhar com aquilo. E eu, particularmente, escolheria um estágio numa área que eu não goste tanto, para ver se eu realmente não gosto. Por exemplo, eu queria fazer estágio na parte de construção de edifícios mesmo, de estar na obra, gerenciando, enfim. Mas até alguém perguntou, né? Por que você não faz um estágio no escritório de cálculo estrutural, de análise estrutural, para ver se realmente você não gosta daquela área, sabe? Então, eu acho que nesse momento a gente tem que estar aberto às oportunidades e encarar os desafios mesmo, né? Porque às vezes a gente também ficar na nossa zona ali de conforto, naquela disciplina que a gente sabe mais, talvez você está perdendo a chance de ir para uma disciplina que pouca gente gosta e é onde você vai ter sucesso, né? Eu falo isso porque a minha área que eu segui, a graduação depois, a pós-graduação, pouca gente segue ela. E atualmente é a área da engenharia civil que está mais em alta. Não que, assim, eu tô tirando vantagem em cima disso, mas é porque às vezes a gente não tem essa visão, né? De que existem áreas que pouca gente gosta, talvez não é tão fácil, mas se você for bom nisso, né? Vale a pena arriscar. Eu falaria isso de estágio. Não pense tanto na bolsa e pense em desafios mesmo, porque eu acho que a gente está na idade, né? Quando você está fazendo estágio, é a hora de... O Ellison falou isso, né? É a hora de errar mesmo, você pode errar. É no estágio que você pode errar, que você não está assinando nenhuma RT, né? Você não tem nenhuma responsabilidade legal em cima daquilo e vai ter alguém te ajudando. Então, acho que é isso. Bom, gente, está na hora, né? Exato, cravadinho. Aqui, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada, Rodrigo, né? Foi ótima aí a parceria. E, gente, fiquei super feliz de vê-los, né? De vê-los tão bem, da fala de vocês. E o pessoal da diretoria de extensão colocou que quarta e quinta vai ter palestra sobre busca de estágio. Então, seria, assim, bem interessante vocês assistirem, porque eu acho que pode dar as instruções para vocês também não entrarem roubadas.
E é isso. Então, eu encerro aqui a minha fala. Obrigada aí pela presença de todo mundo. Nossa, fiquei super, super feliz mesmo de participar aqui hoje com vocês, viu? Foi um prazer. Prazer foi meu. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Prazer. Bom, pessoal, então a gente está encerrando essa sessão temática. Pelo que eu acompanhei aqui com a Camila e o pessoal lá da organização, a gente está terminando por último. Então, foi a mais produtiva. Então, fomos aí até as 22 horas. Obrigado, Vívia, pela mediação. O Ellison e Juliana, obrigado pela disponibilidade de conversar com o pessoal. Todos os participantes aqui, a Isadora, da Diretoria de Extensão também. Agradeço a presença de todos e a gente encerra por aqui. Boa noite e boas outros eventos aí na sessão, na semana. Tchau, tchau. Só pediram para não esquecer de assinar a lista de presenças, quem não assinou, tá bom? Isso, vamos assinar a lista aí, pessoal, para ter certificação.